Olá pessoal, muito prazer, quem fala aqui é o Dr. Sherman e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tratamento das rugas de expressão com a toxina botulínica. Pessoal, a toxina botulínica, mais conhecida como Botox, ela tem um único objetivo: diminuir a força do músculo. E quando é que a gente usa a toxina botulínica? Quando o paciente tem uma mímica facial, tem uma musculatura forte, capaz de causar vincos na pele ao longo dos anos. Quando a gente é jovem, a gente contrai toda hora o músculo, a gente sorri, a gente faz cara de bravo, a gente faz cara de espanto, e logo depois que essa careta vai embora, você não fica com nenhum vinco no rosto, não fica com nenhuma ruga. Só que à medida que o tempo vai passando, a gente perde colágeno e a repetição dos movimentos vai causando uma linha fininha, e essa linha tende a aumentar com o tempo se a toxina botulínica não é usada. É o que a gente chama de rugas de expressão dinâmicas, tá? Quando a gente faz movimento no rosto, aquele músculo que está atrás da pele vai dobrando a pele, e a pele vai sendo vincada, e esse vinco vai aumentando de forma gradativa. Lembrando, pessoal, nem todo mundo precisa de toxina botulínica. Tem pessoas que se expressam bastante, mas a pele não marca. É uma exceção. Graças a Deus, eles estão protegidos. Mas a maioria das pessoas, quando passa normalmente dos 30 anos, já começam a vincar a pele, a ponto que esse vinco vai marcando o rosto, mesmo com o rosto parado. E é aí que entra a toxina botulínica. Como o próprio nome diz, é uma toxina, é um medicamento. E ela penetra na nossa pele, penetra no nosso músculo e diminui a força do músculo. Quando eu faço toxina, pessoal, eu sempre alinho com o paciente para ter sempre um resultado natural. Eu nunca faço a toxina com o objetivo de paralisar o músculo, senão não fica bonito. Eu faço com o objetivo de diminuir a força do músculo para ele continuar tendo movimento, para ele continuar se expressando, mas não a ponto daquele músculo vincar a pele dele. Como é que funciona, pessoal? Fiz hoje a toxina. Ela começa a fazer efeito, normalmente em 3, 4, 5 dias o paciente já começa a perceber. Uma semana depois o resultado já está bem bacana e 2 semanas após o procedimento é quando a toxina chega no auge e é onde a gente tem um melhor resultado. O paciente normalmente fica muito animado, tá? É muito importante a gente determinar quais são as regiões prioritárias de cada paciente. Tem paciente que tem mais força no sorriso, tem paciente que tem mais força entre as sobrancelhas, que a gente chama de glabela, tem paciente que tem mais força na parte da testa. Então a gente tem que alinhar quais são as prioridades, porque se a gente botar toxina em grande quantidade em toda a testa, vai ficar muito congelado o rosto e não é o resultado mais interessante. Então a gente sempre faz a toxina da linha dos olhos para cima, pega todo o terço superior do rosto, mas é muito bacana quando a gente alinha quais são as prioridades para poder chegar num resultado bonito, num resultado saudável. É uma agulhinha pequenininha, sempre pode acontecer algum hematoma, não costuma acontecer, mas se acontecer volta ao normal logo depois. É muito importante a gente lembrar que quando a gente faz a toxina, o paciente não pode fazer atividade física no dia seguinte ele está liberado, e no dia a gente pede também para o paciente ficar com o rosto mais ou menos reto, não ficar se abaixando muito, evitar de lavar a região com força, para não deslocar o produto que a gente colocou nos pontos específicos, não abaixar muito a cabeça e não deitar por pelo menos 6 horas. Pessoal, a toxina tem um efeito temporário, normalmente a gente fala que dura de 4 a 6 meses, depende de cada paciente. Quem faz muita atividade física normalmente tem uma duração menor da toxina. Eu sempre recomendo aos pacientes para tentar se policiar no dia a dia, usar óculos escuros, evitar de forçar o olhar na leitura. Então isso ajuda a fazer a toxina durar um pouco mais. Mas de qualquer maneira, eu sempre recomendo aos meus pacientes para o paciente voltar a cada 5 meses. Eu escolhi esse número, 5 meses, e tem dado grandes resultados. Por quê, pessoal? Essa é uma dica muito importante que eu vou dar para vocês. Se vocês não respeitam o intervalo correto da toxina e voltam, por exemplo, se vocês voltarem só depois de 8 meses, 10 meses, 1 ano, tem muito paciente que acaba não voltando por diversos motivos no intervalo correto, e aí acaba que perde um pouco o resultado que ele teve na sessão anterior, porque o músculo ele volta a ganhar força. Eu sempre brinco dizendo que ele volta para a academia. Quando você repete o intervalo certinho a cada 5 meses, quando o músculo está começando a ganhar força, você bloqueia ele novamente.
E aí quando você faz esse mesmo processo por algumas vezes, 4, 5, 6 vezes, o músculo vai ficar bloqueado por 2 anos, 3 anos. E esse músculo bloqueado por 2, 3 anos, ele vai naturalmente atrofiando. Ele perde força. E aí a sua dependência para o Botox, para a toxina botulínica, vai ser menor no futuro. Então é muito importante vocês lembrarem disso. Um paciente que faz a toxina com o intervalo correto a cada 5 meses vai ter um resultado no futuro bem diferente de um paciente que fez 5 vezes toxina com intervalos irregulares. É bem importante manter esse intervalo para você causar esse processo de atrofia e depender menos do procedimento ao longo da sua vida. É um procedimento tranquilo de fazer, sente uma fisgadinha. Muitos pacientes às vezes preferem vir com anestésico utilizando 1 hora antes da sessão, mas costuma ser um procedimento bem tolerável. Pessoal, espero ter ajudado vocês hoje, explicando um pouquinho mais de toxina botulínica. É um procedimento muito bacana. Eu lembro que é o procedimento mais feito no mundo, tá? Não é à toa, porque ele traz resultados bem satisfatórios. Qualquer dúvida que vocês tenham, nos procurem. Será um prazer poder explicar com mais detalhe. Fiquem com Deus.